Sou Arcângela. Sejam bem-vindos ao canal A Tumba de Prometeus. Se eu perguntar o que é o universo, a resposta automática costuma ser algo como é um espaço enorme, cheio de coisas. A gente imagina um grande salão tridimensional, infinito ou quase infinito, e dentro dele ficam estrelas, galáxias, poeira cósmica, nós mesmos. E quando alguém pergunta o que é o tempo, a gente imagina um relógio invisível correndo junto com esse salão, como se o tempo fosse uma quarta dimensão. Esse jeito de pensar é intuitivo, porque combina com a nossa vida diária, cotidiana. Só que ele tem um preço. Quando você tenta explicar por que existem as forças, por que existe massa, por que existe luz e principalmente por que existe o próprio agora, você acaba apelando para conceitos que parecem mágicos. O modelo Yin Yang nasce exatamente como uma tentativa de tirar a magia e colocar mecanismo no lugar, como se a natureza fosse um hardware. Simples por baixo, rico por cima, ou seja, a base é simples com poucas variáveis, algumas constantes e poucas regras, mas conseguindo reproduzir todo o universo que conhecemos, toda a física, todas as espécies, a fusão de uma estrela, todo o universo conhecido. O ponto de partida do YY é uma frase que parece filosófica, mas é operacional. Toda a física é uma única tensão. Em vez de pensar em gravidade, eletromagnetismo e tempo como entidades separadas, o modelo propõe que existe um único conflito estrutural e o que nós chamamos de fenômenos são apenas modos diferentes de um mesmo meio responder. Para dar nome aos dois lados desse conflito, o modelo YY usa Yin e Yang, não como misticismo, mas como uma maneira fácil de apontar dois regimes complementares, um lado mais para dentro, que tende a concentrar e travar, e um lado mais para fora, que tende a diluir, registrar e carregar propagação. Entre esses dois regimes existe uma interface, e aqui vem a primeira inversão importante. Essa interface não é uma peça dentro do universo, ela é o próprio universo. No modelo YY, o nome dessa interface é agora, e a sua forma física é uma brana, uma casca extremamente fina, mas de extensão imensa. Fina no sentido de espessura microscópica, imensa no sentido de que toda a distância entre galáxias, todo o vazio e todo o tamanho do universo observável são extensões ao longo dessa casca. Isso é um choque de intuição, porque a palavra casca dá a impressão de algo pequeno. Só que uma coisa pode ser finíssima e ainda ter uma área gigantesca. Uma folha de papel é quase nada em espessura e pode ter quilômetros quadrados de área se você desenrolar uma bobina. O universo do YY funciona assim. Ele é gigante na superfície e minúsculo na espessura. Uma boa maneira de sentir isso, sem matemática, é uma analogia simples. Imagine uma bolha de sabão. Agora apague mentalmente o ar de fora e o ar de dentro e pense só no filme, na superfície. Se você fosse um ser que vive nesse filme, nessa superfície, o filme não seria uma casca, o filme seria um mundo. Você poderia andar para qualquer lado, construir cidades, medir distâncias, observar objetos se afastando.
e tudo aconteceria sob aquela superfície. A espessura do filme seria tão pequena que para a vida cotidiana ela nem existiria, mas ela existiria o suficiente para definir como o filme vibra, como ele transmite ondas, como ele suporta deformações. No YY, o nosso universo é exatamente isso, uma casca com 3 dimensões na superfície e uma espessura minúscula que, embora não apareça como uma 4ª dimensão onde você pode caminhar, controla a física por dentro. E aqui vem um ponto que parece contraintuitivo, mas que é o coração desse vídeo. O fato de o universo ser uma casca finíssima não contradiz o fato de ele ser gigantesco. A gente confunde fino com pequeno, porque no dia a dia um objeto fino costuma ter pequena extensão. Mas uma folha de papel é finíssima e pode ter uma área enorme se você desenrolar um rolo gigante. No YY, o universo é enorme em extensão sobre a brana, em área, por assim dizer, e microscópico em espessura. Agora, se você quiser guardar somente uma frase até aqui, que seja essa. No YY, as 3 dimensões espaciais clássicas são as 3 direções tangenciais da brana. Direita, esquerda, frente, atrás, acima, abaixo. A linguagem cotidiana são coordenadas reais, medidas reais, geometria real. Você vive nelas, você mede nelas, você faz física nelas. Só que aqui começa a virada importante. Existe um outro eixo que não é mais um corredor do espaço. Existe o eixo normal, a brana, a direção dentro-fora da casca. Essa é a 4ª dimensão do YY. Mas ela não é tempo, ela é uma dimensão tensional. Em vez de você pensar 4ª dimensão igual a relógio, pense 4ª dimensão igual a pressão, acoplamento. 4ª dimensão é a direção na qual a brana sente 2 domínios que puxam em sentidos opostos, um lado mais para dentro, outro mais para fora. Essa direção não é um lugar para viajar, ela é um gradiente de esforço, uma direção em que uma membrana é pressionada ou aliviada. E é exatamente por isso que o tempo aparece do jeito que aparece no YY. O tempo não é um eixo geométrico equivalente aos outros 3. O tempo é o ritmo com que a brana se atualiza. Ao resolver, tique após tique, essa tensão dentro-fora, a dimensão tensional embute o tempo porque ela cria a necessidade de um ajuste contínuo do sistema. Se existe um conflito estrutural entre dentro e fora, a brana não pode simplesmente ficar parada como um objeto em equilíbrio perfeito. Ela tem que reprocessar o estado. Esse reprocessamento é o sleep, que já apresentamos como origem do tempo. Aqui você só troca a pergunta. Em vez de o que é o sleep, você pergunta em que meio o sleep acontece. E a resposta é na brana, que é o universo. Até aqui, a brana já ficou clara como o universo. Casca enorme, espessura minúscula, espaço 3D no tangencial, eixo dentro-fora como tensão que embute o clock. Agora, aparece a pergunta que define esse vídeo. Se a espessura é tão pequena, por que ela importa tanto? Porque a espessura não serve para guardar coisas, ela serve para um universo possuir textura. Um plano matemático ideal, seu interior sem espessura é pobre como material. Ele não tem por dentro, e sem esse por dentro fica difícil explicar de forma mecânica porque um mesmo palco consegue sustentar comportamentos tão diferentes. Em materiais reais, a diferença entre uma lâmina ideal e uma casca real é que a casca real possui modos internos. Ela pode ser apertada, pode ser torcida,
Pode dissipar de um jeito e ressoar de outro. Aqui entra uma analogia de engenharia, que todo mundo já viu, mesmo sem chamar assim. Um compensado, madeira laminada, não é um pedaço de madeira maciça, é um sanduíche de lâminas. O material de fibra de carbono também é feito de camadas. O motivo é simples. Camadas permitem controlar rigidez e flexibilidade em direções diferentes. Um laminado aguenta compressão de um jeito e cisalhamento de outro. E principalmente, o laminado tem um componente crucial: interfaces. Um baralho de cartas é o exemplo doméstico perfeito. Visto de longe, é um bloco fino. Por dentro, é uma pilha de superfícies. Um baralho solto deixa cartas deslizarem. Um baralho prensado vira um tijolo. No YY, a brana é esse tipo de objeto, um laminado real. E aqui entra um dado que precisa ser afirmado com simplicidade. No setup canônico, a espessura da brana é organizada em 21 camadas reais. Não são 21 universos, não são 21 espaços paralelos. É um único universo, um único agora, com 21 faixas internas de material, como se a casca do mundo fosse um baralho ultra fino. Ainda é uma peça única, ainda é um mundo só, mas por dentro existem interfaces, como o de um meio pode travar ou permitir deslizamento. A presença dessas camadas não é uma desculpa matemática, é a estrutura física do palco. O universo não é uma tela lisa, ele tem um laminado interno. E isso abre espaço para o fenômeno mais importante desse capítulo: pressão diferente em profundidades diferentes. O eixo dentro-fora não é só uma direção. Ele é o eixo em que a brana sente regimes distintos. Isso significa que a brana não está igualmente apertada em toda a sua espessura. Como em qualquer casca sob tensão, existe um gradiente. Algumas camadas ficam mais comprimidas, outras mais relaxadas. A analogia da pilha de folhas funciona. Com muito peso, as folhas colam. Com pouco peso, elas deslizam. O YY descreve a brana como um laminado em que o lado mais para dentro está sob mais compressão normal e o lado mais para fora está sob condição mais leve, mais livre. Com isso, a física do meio se divide em dois modos básicos, extremamente intuitivos. Primeiro, compressão normal, como o modo de apertar no sanduíche. Segundo, cisalhamento tangencial, modo de fazer camadas escorregarem. Esses dois modos respondem de maneira muito diferente ao gradiente de pressão. Compressão normal não precisa de liberdade entre interfaces. Mesmo quando tudo está travado, o aperto existe. Um pacote prensado continua resistindo e continua sendo comprimível dentro de certos limites. Já o cisalhamento é exigente. Ele precisa de alguma liberdade interfacial para se propagar e se organizar. Quando o laminado está muito pressionado, as interfaces travam e o cisalhamento vira atrito, vira amortecimento, vira sufocamento do movimento relativo. O modo não desaparece por magia, ele perde a capacidade de formar padrões coerentes. A imagem do baralho prensado volta. O baralho ainda pode ser apertado com pressão, mas uma carta do meio quase não sai, cisalhamento. Se o baralho relaxa, a carta desliza. O mesmo baralho, dois modos. Um deles sensível à liberdade interna. É aqui que a palavra cisalhamento deixa de ser técnica e vira física palpável. Cisalhar é aquilo que acontece quando uma parte quer andar de lado em relação à outra. É o gesto de tentar deslocar duas folhas, uma sobre a outra. É uma torção que precisa de interface viva. O YY, isso é central, porque
O mundo não é apenas peso e curvatura. O mundo também é organização tangencial, padrões na superfície, estados que dependem de torção coerente do meio. Mas essa coerência só nasce onde o laminado permite. Então, as 21 camadas ganham uma função simples, sem jargão. Elas são as folhas internas do universo que determinam onde o meio está travado e onde o meio respira. E o gradiente de pressão explica por que o universo pode ter regiões internas da pilha onde o modo normal domina e o tangencial é abafado, e regiões onde o tangencial consegue se organizar. Nada disso exige ingredientes novos, exige apenas levar a sério que o palco é um material real, não um fundo abstrato. O efeito pedagógico disso é forte. O universo deixa de ser um vazio neutro onde forças agem. O universo vira um objeto físico com um comportamento mecânico. A gravidade deixa de parecer um feitiço de ação à distância e passa a ser a assinatura, no modo normal, de um meio sob tensão. O eletromagnetismo deixa de parecer uma segunda substância e passa a ser a assinatura do modo tangencial, que depende de liberdade interfacial. E o tempo deixa de ser um eixo misterioso, passa a ser o ritmo de atualização do próprio meio, porque o eixo dentro-fora impõe reacomodação contínua. No final, a imagem completa que queremos instalar é simples de repetir. A brana é uma superfície finíssima, onde as tensões de yin e yang se equilibram. É somente nesse ponto de equilíbrio, nessa pele, que aquilo que se chama de agora consegue existir. E é somente aí que o que se chama de tempo consegue passar. Vista do lado, por um olhar de fora, a brana parece um plano tridimensional gigantesco, um palco imenso, onde estão todas as partículas e todos os campos que compõem o universo observável. Tudo o que se mede como distância, tudo o que se chama de espaço, tudo o que se desenha em mapas e telescópios aparece como extensão ao longo dessa superfície. Mas existe um paradoxo essencial. Vista pelo lado de dentro, essa mesma brana não parece um palco infinito, ela parece uma superfície que se enrola e se organiza em torno de uma esfera minúscula, de apenas algumas centenas de comprimentos de Planck. A escala interna é microscópica, quase incompreensível para a intuição diária, e ainda assim todo o universo está ali, não como um volume armazenado dentro de uma bolha, mas como uma realidade que acontece sob essa pele, uma geometria vívida que pode ser vastíssima, mesmo quando o suporte tensional que a sustenta é mínimo. Essa é a ideia que torna a brana do YY mais do que um cenário. Ela é a própria condição de existência do agora. Fora desse equilíbrio, há regimes, yin e yang, mas não há o mesmo tipo de presença, não há o mesmo tipo de atualização, não há a mesma passagem de tempo. A brana é a costura que separa e une ao mesmo tempo. Fina o bastante para ser um limite, real o bastante para ser um meio, estável o bastante para sustentar um universo inteiro. No fim, a brana pode ser pensada como uma linha de costa entre dois oceanos que ninguém atravessa. De um lado, a pressão que aperta, do outro, o sopro que alarga. E exatamente na beira, nem no fundo nem no alto, a realidade ganha chão. Ela é fina como um limite e forte como uma ponte. Por fora parece um mundo aberto, sem bordas, onde galáxias se afastam e histórias se estendem em todas as direções. Por dentro é um segredo enrolado em poucos comprimentos de Planck, uma pele dobrada ao redor de um núcleo mínimo. E ainda assim, tudo cabe ali, porque caber não é questão de volume, e sim de forma. O tempo, então,
Não corre no vazio como num rio independente. Ele acontece. Ele acontece nessa película, onde as tensões se reconhecem e se equilibram tique após tique, como se o universo respirasse por uma membrana. E é por isso que no YY existir é isso. Estar na costura, na superfície finíssima, onde o infinito é vivido e o mínimo sustenta o todo.